Vamos falar de um assunto também interessante, que existem até sinonímias relacionadas em concursos com o nome dela. É a chamada tendinite da pata de ganso, ou tendinobursite da pata de ganso, ou até mesmo como chamam de bursite da pata de ganso. Isso, na realidade, em alguns casos, eles também podem chamar até de pés anserinos. Então, vamos ver o que é essa tendinite da pata de ganso. A tendinite da pata de ganso, ela se caracteriza por você ter o quadro inflamatório dos tendões que se inserem e compõem a chamada pata de ganso, ou chamados pés anserinos. Então, que tendões são esses? Que músculos são esses que se inserem a esse nível? Você tem aí o semitendinoso, o grácil e o sartório. Essa patologia, ela se desenvolve normalmente por sobrecarga em cima do joelho. O que você tem como característica principal é patologias degenerativas. Vamos observar no desenho a localização dos músculos. Observa que aqui está escrito pés anserinos, que é exatamente a mesma coisa que pata de ganso, né? Pata de ganso ou pés, no caso, anserinos, significa exatamente essa caracterização de pata de ganso. Então aqui você tem a inserção exatamente dos três músculos. Observa do mais interno para o mais externo, você tem o sartório, você tem o grácil e você tem o semitendíneo ou semitendinoso. Tá? Aqui embaixo tem uma bolsa serosa, por isso que vocês também encontram essa patologia com o nome de bursite anserina. Esses tendões, eles têm como principal função ajudar na estabilidade do compartimento medial do joelho. Atuam muito no movimento flexor, ajudando na estabilidade, no tracionamento da tíbia para a rotação medial. Ajudam essa rotação medial da tíbia, tracionando ela internamente. Então, patologias associadas como gonartrose, lesão de menisco, ou alguma coisa que faça com que o paciente leve ou desencadeie uma posição antálgica de semiflexão. Ele, em semiflexão de joelho, vai desencadear um processo, um encurtamento a nível da cadeia posterior e tem uma tendência a aumentar o valgo do joelho. Isso é muito comum realmente em patologia degenerativa, em gonartrose. Isso vai levar a uma irritabilidade na pata de ganso. A região onde você tem um maior risco de quadro inflamatório, aí, se você fosse definir a localização, seria na região antero-superior medial da tíbia, como a gente observa nesse desenho, região antero-superior medial da tíbia. Essa região é uma região sensível quando ao toque, e é muito comum você ter um quadro inflamatório exatamente por causa disso. Retração de musculatura posterior, valgo acentuado como proteção ou como posição antálgica de alguma patologia secundária a alguma outra coisa. Necessariamente não precisa ser só uma gonartrose. Pode ser uma lesão de menisco, um desarranjo interno de joelho, qualquer coisa que leve a esse processo de proteção. Ok? Muito bem. Se você for pensar em termos de que tipo de característica existe no exame físico de uma tendinite de pata de ganso. Primeiro, a dor é localizada sobre a pata de ganso. Como eu falei, dor é dígito-pressão na região antero-superior medial da tíbia. Chegou ali, apertou, é dolorido a região. Em quadros mais intensos, às vezes até traumáticos, pode ter quadro inflamatório, região quente, vermelha. Subir e descer escadas é dolorido na região. Muitas vezes o valgo acentuado ou valgismo forçado sobre o joelho também pode ser doloroso. O movimento de flexão do joelho contra a resistência manual é doloroso, principalmente dentro dos primeiros 45 graus pela ação do semitendíneo. Né? Quando bota a resistência, manda dobrar, dói pela força de tracionamento na região. A rotação de tíbia lateral ocorre pelo estiramento, muitas vezes, das estruturas que estão presas ali. E um movimento clássico, que é um movimento provocado pelo sartório, que é o movimento de cruzar as pernas. O movimento de cruzar a perna, ele é um movimento doloroso exatamente porque quem realiza esse movimento de cruzar as pernas é o sartório. Tá? Então ele pode também ser um movimento incomodativo na região. A maioria das tendinites de pata de ganso não dá nenhum tipo de impotência funcional. É somente dor localizada na região.
e associado a uma patologia, como eu falei. Ela é secundária, na maioria das vezes, se não for traumática, alguma outra patologia. Em relação à questão de tendinite de pata de ganso, vamos falar de duas questões que também são de concurso. Uma clássica que é: os músculos que compõem a pata de ganso são sartório, semimembranoso e grácil, semitendinoso, semimembranoso e sartório, sartório, semitendinoso e grácil, grácil, semitendinoso e reto femoral. Resposta correta, letra C, sartório, semitendinoso ou semitendíneo e grácil. A outra questão: durante a avaliação dos movimentos feitos com a resistência manual, que desencadeiam dor de um paciente com bursite da pata de ganso, o que mais tem intensidade álgica é flexão do joelho dentro dos primeiros 45 graus pela ação do tracionamento do semitendíneo, final da extensão do joelho pela ação de tracionamento do reto femoral, abdução do quadril pela ação de tracionamento do grácil, flexão do quadril pela ação de tracionamento do sartório. Então ele pergunta o movimento em termos de análise clínica de resistência manual, qual que desencadearia ou ia desencadear maior dor? Então, no caso, a resposta correta é a letra A, como eu já havia até comentado. Flexão do joelho dentro dos primeiros 45 graus pela ação de tracionamento do semitendíneo. Dentro dos primeiros 45, você tem inicialmente mais a ação do semimembranoso, depois o semitendíneo ele traciona, né, a tíbia mais medialmente, porque ela precisa rodar medialmente durante a flexão. Então, você tem uma ação intensa dele aí dentro dos primeiros 45 graus. O movimento final de extensão do joelho não tem nada a ver com o reto femoral, ele não compõe a pata de ganso. A letra C fala do tracionamento do grácil numa abdução do quadril. O grácil ele é um adutor, ele não é nem um abdutor. Né? Ele compõe a pata de ganso, mas ele é um adutor. E o D fala em flexão do quadril pelo tracionamento do sartório. Sartório compõe a pata de ganso, mas ele não trabalha isolado na flexão. E a dor é lá no joelho. Ele faz o sartório um movimento associado de flexão com rotação lateral e abdução do quadril. Então a resposta correta nessa aí, pela resistência, pelo que ele faz na pergunta, é a letra A. Flexão do joelho dentro dos primeiros 45 graus pela ação de tracionamento do semitendíneo. Com relação à tendinite da pata de ganso, a gente fica por aqui.